Oséias fica depois de Daniel, tá, irmão? Glória a Deus. Daniel, aí vem Oséias. Bom, diz assim a palavra de Deus, Oséias, capítulo de número 7, versículo de número 1. Sarando eu, Israel, e descobriu a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra e horda dos salteadores rouba cá fora. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade? Agora, pois, os cercam as suas obras diante de mim. Na minha face estão. Com sua malícia alegram ao rei, com suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhante são ao forno aceso pelo padeiro, e cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa, até que seja levedada. Amém? Só até aí os irmãos podem sentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero nesta noite falar sobre 4 coisas que o crente não pode ser. Amém? 4 coisas que o crente não pode ser. Amém? Quem está aí, diga glória a Deus. Nós estamos vivendo dias em que a cada dia nós estamos aperfeiçoando nosso comportamento cristão, a nossa vida cristã diante de Deus. Se tem uma coisa, irmão, que o crente precisa crescer a cada dia, é na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Oséias fala muito sobre isso. Capítulo 4, versículo 6, Oséias diz: o meu povo é destruído porque lhes falta o quê? Conhecimento. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias no capítulo 4, 5 e 6 está dando um diagnóstico do que estava acontecendo com Israel. E no capítulo de número 4, Oséias fala que o povo estava sendo destruído, porque faltava conhecer a lei do Senhor. Os sacerdotes esqueceram da lei. Os profetas profetizavam por Baal. Aqueles que examinavam as escrituras não sabiam o que fazer. Então, por isso que a Bíblia diz: o meu povo foi destruído. Porque faltou dinheiro? Não. Porque faltou carro? Não. Porque faltou casa? Não. Porque faltou viagens, férias? Também não. Faltou conhecimento, disse Oséias. Conhecimento de Deus. E quando você vê Jesus falando para os escribas, saduceus, Jesus disse assim: o meu povo é destruído porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. O que faz a destruição tomar conta de um povo, de uma nação, é ela não conhecer o Deus que serve. Não conhecer o Deus que fez os céus e a terra. Daniel 11:32, Daniel disse: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, aleluia. Davi disse: em Deus nós faremos proezas. Então, uma nação, um povo que não conhece o Deus que serve, é um povo fraco, é um povo pequeno. Mas um povo pequeno que conhece o seu Deus se torna forte. Davi era pequeno, mas o gigante era grande. Mas maior era Deus, maior era o Senhor que estava com Davi. Então, irmão, independente
da sua fraqueza, da sua pequenez. Você é grande, você é forte, quando você conhece o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Então Oséias está chamando a atenção do seu povo para eles se voltarem para Deus e buscar a Deus e clamar a Deus. Porque, irmãos, essa pandemia, ela fez duas coisas. Fez aqueles que confiassem em Deus confiar mais, e aqueles que não estavam confiando passar a confiar. Essa é a realidade. Nós estamos vivendo essa época em que Deus está despertando a nossa confiança em Deus. Quando você pensa assim, agora eu vou parar, eu vou retroceder, eu não vou prosseguir avante, aí Deus fala para você, agora é hora de você me conhecer, aleluia. Conhecer o poder de Deus, irmã Marina. Conhecer a glória de Deus, meus amados. Porque é assim que nós vamos prevalecer, amados irmãos. É assim que nós vamos vencer. Mas nesses últimos dias, alguns comportamentos cristãos, né, irmãos? A gente vê que realmente a vida cristã ela tem dois aspectos. O negativo e o positivo. Então, o composto de que devemos fazer na vida, precisamos recuar e também avançar, desprezar o erro e ao mesmo tempo anelar a verdade. Então, a vida cristã é isso. Existem os aspectos negativos e os aspectos positivos. Nós vamos aprender aqui hoje alguns aspectos negativos que o crente não pode ser e alguns aspectos positivos que o crente tem que ser. Oséias está chamando a atenção de Israel, e quando ele começa o capítulo 7, Deus diz assim, eu sarei Israel, mas eu descobri uma iniquidade em Efraim. Efraim tinha Samaria como a sua capital, e Efraim também era dos termos de Israel. E Deus olhava para cada canto de Israel, o que estava acontecendo. Irmão, tem gente que acha que Deus só olha para o Goiás, que Deus só olha para o DF, que Deus só olha para São Paulo, que Deus só olha para o Rio Grande do Sul. Irmão, Deus olha para cada canto desta terra. Deus observa cada pedacinho deste país, cada canto dessa cidade, cada lugar da sua casa, cada recôndito da sua família. Deus observa tudo, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Nós vamos observar que o profeta Oséias usa, nesse capítulo de número 7, 4 figuras que denota o que o crente não pode ser. Que o crente não deve ser. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que não está lendo mais a palavra de Deus. E os comportamentos de quem não lê a palavra de Deus começam a ser comportamentos transtornados, deformados, sem base nas Escrituras Sagradas. Então, o crente, ele precisa basear sua fé cristã no quê? Nas Escrituras Sagradas. Ele não tem que basear sua vida na sua opinião, no seu pensamento, nas suas ideias. Não. Ele tem que basear sua vida na palavra de Deus. Ó, pastor, eu acho que tem que ser assim, eu acho que é desse jeito, eu penso assim. Não. Eu tenho que pensar o que está escrito na Bíblia. O que vai me moldar, o que vai me transformar, o que vai trazer transformação em mim, é o que, pastor? É a palavra de Deus. Sim ou não, igreja? Sim, irmão. É a palavra de Deus. O que muda, o que transforma a nossa vida é a palavra. O que a Bíblia diz em Salmo 119, versículo de número 9? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme
conforme a sua palavra. Então é a palavra que vai nos mudar, que vai nos moldar. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é como um espelho para nós. Por que como um espelho? Porque quando você olha para a Bíblia, você vê o que você precisa mudar. No espelho você vai arrumar seu cabelo, você vai ajeitar a sua beleza. E a Bíblia é assim. A Bíblia, você se vê nela. Nas histórias, nos evangelhos, nas epístolas, no Apocalipse. E a gente vai se vendo, né? Com os profetas, com os patriarcas, com os reis, a gente vai aprendendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, em primeiro lugar, o que o crente não deve ser? Oséias diz isso no capítulo 1, 7, versículo 4, que o crente não deve ser um forno aceso. Todos eles são adúlteros, semelhantes são a fornos acesos pelo padeiro, que acessa de atear o fogo, desde que amassou a massa, até que seja levedado. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com exercitação do vinho. Eles estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque como um forno aplica o coração, emboscando-se toda noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno e consome o seu juízo. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoquem. Olha só, irmão. Deus estava vendo esse povo como um povo que estava com o seu coração aceso para o pecado, para o mal, para as coisas que não eram de Deus. Deus estava vendo, e Oséias mesmo denuncia a liderança de Israel, que vivia uma vida dissoluta, desonesta, entregue à maldade e à crueldade. Deus estava vendo que aquele povo estava acostumado a fazer o mal. E o próprio Isaías disse isso. Isaías disse: pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo mudar a sua mancha? Tão pouco vós, que estão acostumados a praticar o mal, a aprender a fazer o bem. Então aquele povo estava se deixando levar como um forno aceso para o mal, para as coisas erradas. Então, irmãos, eles estavam voltados para a paixão carnal, para a devassidão, para o adultério. Eram líderes fanfarrões, eram líderes mentirosos, eram pessoas que tinham pressa para pecar. Eles estavam acesos para o mal, acesos para aquilo que era errado. Eles estavam prontos para aquilo que não agradava a Deus. Que Deus não estava, como se diz, aprovando aquilo que eles estavam fazendo. Quando você lê Romanos capítulo 6, Romanos vai trazer para nós algo muito interessante. No versículo 12, ele está falando sobre o reinado do pecado sobre nós, que quando nós passamos a servir a Deus, olha o que Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer de as suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. A partir do momento que nós estamos servindo a Deus, irmão, as nossas paixões têm que ser pela graça de Deus, pela palavra de Deus, e não por aquilo que é errado. Tem gente, irmão, que está aceso para aquilo que é má, aquilo que é do desagrado de Deus. Tem gente que o seu coração está como um forno quente para aquilo que é errado, para aquilo que não desagrada que desagrada ao Senhor. Tem gente que está assim, está prontinho para se queimar, está prontinho para fazer aquilo que é errado,
E Deus viu isso sobre eles. Deus viu isso sobre eles. Aí Paulo está dizendo isso para nós, que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer segundo a sua própria concupiscência. E era isso que estava acontecendo lá, irmãos. Eles estavam caminhando a passos largos para aquilo que não era do agrado de Deus. Né? Você sabe, irmão, para fazer o que é errado, as pessoas estão mais certas, estão mais acesas. Né? As pessoas dão tudo. Fizeram até uma propaganda de uma cerveja. Né? Tudo por uma. Né? Faz tudo por tomar uma. Realmente as pessoas lá das trevas, eles estão mais acesos para o mal do que para o bem. Até observa alguns que aceitaram a Jesus, vieram para a igreja, quando ele não era crente, ele andava léguas para uma farra, andava quilômetros, passava a noite, hoje só vive cansado, hoje só vive com preguiça, hoje só vive com desânimo. Algumas pessoas estão acesas para um churrasco, mas estão desligadas para as coisas de Deus. Faz um churrasco aqui na quarta-feira. Ó, irmão, quarta-feira vai ter um churrasco aqui, irmão Francisco vai fazer aqui, vai matar um boi aqui, vai fazer um churrasco, vai fazer aqui um negócio aqui para todo mundo, depois do culto. Irmão, essa igreja não vai caber de pessoas. Porque as pessoas estão acesas para a carne, mas não estão acesas para Deus. É isso que nós estamos. Era isso que Oséias estava vendo do povo. Era isso. O povo estava aceso para o mal, mas estava desligado para as coisas de Deus. Como é que está seu coração, meu irmão? Será que seu coração é aceso para o espiritual? Será que teu coração é aceso, sedento para as coisas de Deus? Ou será que você está como os discípulos do caminho de Emaús, que estavam indo embora, estavam deixando tudo, estavam apagados para Jesus, a ponto de que Jesus foi lá para acender o coração deles, para eles voltar para aquilo que Deus tinha com eles. Tem muita gente assim, irmão. Crente não pode ser uma fornalha acesa para o mal. Não pode. Ele tem que ser uma fornalha acesa para as coisas de Deus. Ele tem que estar inflamado para as coisas de Deus. Você sabe que tem gente, irmão, que está inflamado para o ódio, para o pecado. Tem gente que está inflamado para a fofoca, para o disse-me-disse. Tem gente que está inflamado para a divisão, para a contenda. Tem gente que está inflamado para as coisas que o inimigo parece que dá até uma sopradinha da fornalha dele, como fez com Ananias e Safira. A Bíblia diz que Ananias e Safira, a palavra de Deus diz que o diabo encheu o coração deles para mentir o Espírito Santo. Tem gente assim, irmãos. Tem gente que está como Ananias e Safira. O diabo está sempre falando no coração dele: faça isso errado, faça aquilo e o outro. É assim que você tem que fazer. Meu amado, nós temos que estar aceso, é para orar, é para buscar a Deus, é para fazer aquilo que é certo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, o crente não pode ser uma fornalha, um forno aceso para as coisas. Eu tenho que ser um forno aceso para as coisas de Deus. Eu que estar com o meu coração flamejando, inflamado pela graça de Deus. Tem gente, irmão, que deixou de vir na igreja por causa da pandemia e agora o seu coração está aceso para as coisas de Deus. Você encontra com as pessoas aí: não posso, porque estou na pandemia, né, e tal, mas estão aí no mercado. Encontrei com um irmão esses dias, ele estava numa loja, e eu disse para ele: meu irmão, e aí, você está indo na igreja? Não, estou não, pastor. Desde o ano passado, nunca mais fui, por causa dessa pandemia, né? Tenho vontade de perguntar para ele: o que você está fazendo aqui? O que o senhor está fazendo aqui, meu irmão? Porque é só na igreja que pega Covid agora? Meu amado, o crente tem que ser aceso independente de circunstância. Os discípulos, quando a igreja começou a ser perseguida, começou a passar por perseguição do governo romano, foi aí que eles buscou mesmo a Deus. Foi aí mesmo que eles estavam nas cavernas,
nos túneis, escondidos, nas casas, adorando a Deus. Meu irmão, o crente não pode deixar a fogueira apagar do seu coração. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente no altar do Senhor, não se apagará. Aleluia. Orabacamassai, oh glória a Deus. Irmão, porque é o seguinte, existem duas fogueiras, a do diabo e a de Deus. O diabo bota a lenhazinha dele. Bota ou não põe? Coloca ou não coloca, irmãos? Coloca. O diabo vai colocar uma lenhazinha para você não vir para a igreja. O diabo vai botar uma lenhazinha para você ir para o mal, para o pecado, para as coisas. O diabo botou uma lenhazinha no filho pródigo. Sim ou não? Sim. E ele falou: não, esse negócio de estar aqui na casa do pai não é comigo mais não. Eu quero ir para uma terra longínqua. Eu quero ir para o distante de Deus, distante do pai. Eu vou viver dissolutamente. Eu vou viver sem regra. Eu vou viver do jeito que eu quiser. E aí ele foi. Não vai. Né? Vai. A fogueira de Satanás é fracasso. A fogueira de Satanás é vazio. A fogueira de Satanás, meu irmão, é coisas que tiram você da paz, da alegria, da verdadeira salvação. Louvado seja Deus. Então, irmãos, uma das coisas, primeiro, que o crente não pode ser, é um forno aceso para o mal. Segundo lugar, que o crente não pode ser. O crente não pode ser um bolo que não foi virado. Eita, que é forte. Diga comigo, um bolo que não foi virado. Antigamente os fornos, não sei se vocês lembram disso, mas lá na minha avó tinha isso. Era um fornozinho que era feito assim, ó. Né? Tipo uma cabaninha, né? Aquele fornozinho. Aí colocava lá a lenha, né? Aí virava aquela brasa. É isso, né, irmã? Pois é, aquele forno. Aí eles acendiam lá e colocavam o pão ou o bolo. Tem que tirar a cinza, né, irmã? Aí, tá vendo? Tira a cinza. Isso, tampa o suspiro e tira a cinza, né, irmã? Aí o que acontece? Põe o bolo, aí daqui a pouco só tem que ir lá e virar ele. Porque senão ele só assa de um lado, sim ou não? Era desse jeito. Os fornos de antigamente tinha que virar. Porque hoje tem os fornos que acimam. Que ele queima por cima e queima por baixo. Né? Mas os fornos de antigamente precisava virar, porque senão ele ficava cru. Pois é, mas os fornos de antigamente tinham que virar, por causa da brasa. Né? Então, o que a Bíblia diz? Versículo de número 8, Osés diz assim: Efraim, como os povos se mistura, Efraim é um bolo que não foi virado. Diga comigo, um bolo que não foi virado. Irmão, um bolo encruado é aquele que está queimado só de um lado e o outro está cru. Você sabia que tem gente assim? Isso fala, sabe de quê, irmão? Isso fala de uma duplicidade de vida. A pessoa é cru aqui, mas é cozido de cá. Né? Ela é crente aqui, mas aqui ele não é. É uma duplicidade de vida. Né, irmão? É uma duplicidade de caráter. É do ser. Uma coisa em casa, outra coisa no trabalho. Né? É ter uma conduta em público e outra conduta no privado. É o bolo encruado, como diz aí, né? Uma postura piedosa na igreja e uma postura mundana dentro de casa. Né? Israel deixou de ser luz entre as nações, irmão, sabe por quê? Por causa da mistura. Por causa que não foi virado, não nasceu de novo. Não transformou a vida. O crente, irmão, quando ele é transformado, quando ele é mudado, é porque Deus virou ele na fornalha. É porque Deus passou ele pelo forno. Por isso tem gente que fala assim: ai, pastor, não fala de fornalha comigo não, porque não é para mim não. Mas, meu irmão, hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa: ser cristão é pagar preço.
tem que ter preço. Tem gente que não quer pagar preço, irmão, do novo nascimento. Está entendendo? Não quer pagar o preço de deixar o pecado, de deixar a maldade, de deixar as coisas erradas. Aí vive a dupla personalidade. Então Israel, o que Israel fez? Israel deixou de ser luz para as nações, para se misturar com ela e ser semelhante a eles. Eles não quis ser luz entre as nações, eles quis se misturar. Foi isso que Israel fez. Se misturou com a Síria, se misturou com o Egito, se misturou com outros povos. Você pode ver, irmão, que Samaria, o samaritano mais na frente, você vai ver lá João capítulo 4, lá vai dizer que os samaritanos os judeus não se dão com os samaritanos. Por quê? Porque Deus separou o reino do sul do reino do norte por causa da mistura. Da mistura. Igrejas que se misturaram. Igrejas que estão parecendo com o mundo. Igrejas que não estão parecendo com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Com um povo separado. É um povo que não foi virado na fornalha do novo nascimento. Porque quando, meu irmão, o crente nasce de novo, ele é nova criatura. Ele é crente em casa, mas ele é crente também na igreja. Ele é crente na igreja, mas ele é crente também no trabalho. Ele é crente em todo lugar, porque ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo na fornalha de Deus. Então, irmãos, Israel deixou de ser luz, Israel deixou de ser sal e se tornou uma nação insípida, ou seja, sem gosto. Sal sem o gosto não serve para nada. Ou serve? Não serve para nada. Irmão? Então, Israel se tornou isso. O crente não pode deixar de virar na fornalha de Jeová. Jesus, me cozinha mesmo de cá, Jesus. Muda meu caráter, muda meu coração, muda minha mente, muda meus olhos, muda minha língua, muda meu pensamento. A gente tem que mudar. O crente tem que mudar. A gente tem que mudar. A gente tem que deixar Deus trabalhar na nossa vida. A gente não quer deixar, a gente quer que Deus trabalhe só na nossa vida. Não, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe financeiramente. Todos vendo, não, Deus quer transformar seu coração, meu irmão. Deus quer transformar seu caráter. Deus quer trabalhar dentro do seu íntimo, dentro do seu ser. Não é só por fora que Deus quer trabalhar, não. Não adianta eu botar um ternozão bonito, uma gravata bonita, e dentro do meu coração está errado. Eu está deixando as raízes de amargura tomar conta. A Bíblia diz, tente cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura vos brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Irmão, o fogo do Espírito Santo nos ensina, sabe o quê? A ter mudança de vida, transformações. Nós estamos aqui na casa de Deus para uma metamorfose espiritual. Deus está aqui nos mudando, nos moldando, nos transformando, fazendo de nós novas criaturas. Deus está fazendo coisas novas. Irmão, eu sempre lembro disso. Eu sempre lembro quando eu aceitei a Jesus, eu disse assim, Senhor, eu não quero ser o mesmo crente a partir de agora. Eu quero mudanças. Diga glória a Deus aí, quem está entendendo. Então, irmãos, os crentes que são encruados, ou seja, que está cru, de quem que são amigos? De Deus ou do mundo? Eles estão amando mais o mundo. Eles se conformam com o mundo. Eles também serão julgados como o mundo foi julgado. Né, irmão? Mas a Bíblia, irmão, manda eu e você não se conformar com o mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem tem entendimento transforma este mundo pelo poder do Evangelho de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a igreja primitiva, eles sacudiram o mundo, sacudiram o povo daquela época. O próprio povo, quando via a igreja chegando, eles diziam, aqueles que estão sacudindo o mundo aí, alvoroçando o mundo, chegaram aqui até nós. Olha, aleluia. Era uma igreja que estava fazendo a diferença. Era uma igreja que estava transformando-se.
e trazendo transformação. Quando Paulo ficou em Éfeso, a Bíblia diz que lá em Éfeso, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Coisas tremendas estavam acontecendo através da igreja. A igreja de Antioquia, Atos 13, era uma igreja poderosa, uma igreja transformada, uma igreja cheia de Deus, a tal ponto que o povo viu aqueles irmãos e disseram: esses aqui são chamados de cristão. Por quê? Porque parecia com Jesus. Uma igreja transformada, ela se parece com Jesus, ela tem os pensamentos de Jesus, ela tem a visão de Jesus, ela tem a sede de Jesus, ela pensa como Jesus, ela fala como Jesus, ela age como Jesus. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Aleluia. Oh, aleluia. Crente não pode ter uma vida dupla. Estão na igreja, mas o mundo está dentro de nós. Não pode ser assim. Nós fomos chamados para sermos fora do mundo. A Bíblia diz a igreja, a palavra igreja quer dizer eclésia, que quer dizer tirados para fora dos pensamentos errados, para fora das filosofias mundanas. Como diz lá em Colossenses 2,8, tende cuidado que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Irmão, Paulo está dizendo, tende cuidado, tende cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque as filosofias deste mundo estão aí. Quando Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, de 1 Timóteo, Paulo diz: sabei, porém, isso, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E há muitos que estão deixando ser levados pelas doutrinas de demônio. Stanley Jones, um ilustre missionário na Índia, disse apropriadamente que o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas o subcristianismo. O subcristianismo é, sabe o que, meu irmão? É uma vida descomprometida que muitos crentes têm. E esse é o maior obstáculo do evangelho. É o subcristianismo. É aquele que diz: eu estou aqui, mas não estou. Eu sou crente, mas eu ainda não nasci de novo. Eu estou aqui servindo a Deus, mas não de todo o coração. Eu estou aqui na igreja, eu aceitei a Jesus, eu me batizei, eu já estou aqui como obreiro, eu já estou aqui como crente, mas eu ainda levo uma duplicidade de vida. Isso é que traz um problema para o evangelho. Porque, irmão, o problema não é aquele que rejeita o cristianismo. É quando as pessoas estão na igreja, mas estão blasfemando do nome de Deus. Quando a Bíblia diz: por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Alguém disse que o crente carnal é pior do que um ateu. Meu Deus do céu. Por quê, pastor? Porque ele vive uma duplicidade, uma dupla personalidade. Ele vive uma vida de hipocrisia. E diz que o pecado de hipocrisia e o pecado do crente carnal é o mais grave do que o ateísmo declarado. A pessoa se declara: não, eu não acredito em Deus. Não, é pior. É pior a pessoa dizer que não acredita em Deus do que dizer que acredita e fazer tudo errado. Quantos não estão fazendo, irmão? Quantos que estão aí? A gente ouve cada coisa nas ruas aí. Foi por isso que Salomão disse que a sabedoria anda pelas ruas e clama pelas ruas. Porque nas ruas você escuta cada coisa, tanto falso testemunho, as pessoas que professam conhecer a Deus, mas negam pelas suas obras. Estamos vivendo essa época, meus amados. Mas eu tenho certeza que aqui tem um povo que Jesus tem feito uma grande obra, aleluia. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Você está aqui, Deus mudou a tua vida, mudou a tua história, mudou teu coração. Você não tem dupla personalidade, você não tem duplo cristianismo. Você vive um cristianismo verdadeiro. Aqui essa igreja é uma igreja abençoada. O Senhor tem levantado vasos, instrumentos de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Irmãos, você mesmo sabe, você é servo de Deus, você sabe
que aqueles que querem viver uma dupla personalidade não permanecem na casa de Deus. A Bíblia diz que o ímpio não subsistirá no juízo e nem os pecadores da congregação do justo. Aqueles que querem, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, irmão, daqui a pouco o mundo leva ele da enxurrada, como diz o ditado. Né? Daqui a pouco a pessoa deixa de estar aqui entre nós para ir realmente mergulhar naquilo que ele estava pensando. Então, querido, o crente, ele tem que a cada dia falar: Jesus, muda meu coração, Jesus. Irmãos, ontem nós estivemos ali na sede, um culto tão forte, muito glorioso, presença de Deus. Nosso querido pastor Marcos Silva pregou ali ontem, uma palavra tremenda. Nosso presidente também estava ali, foi uma bênção. Foi muito forte, irmão. E ontem Deus falou assim tremendamente. Eu falei assim: ô Jesus, tem misericórdia de mim. Né? A gente vê a palavra, quando o pastor estava expondo a palavra, a Bíblia diz que a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento ao simples. Quando ele estava expondo a palavra vai fazendo assim, ó, é como se ela tivesse um farol assim, vai mostrando para você onde é que você precisa mudar, né? Vai te alumiando, vai te iluminando, vai te esclarecendo, vai te dando entendimento. E eu estava ali: ô Jesus, me lava mesmo, me purifica, me santifica pela tua palavra, né? Oh, glória a Deus. E a gente vai sentindo a glória de Deus, as mudanças de Deus. É isso que Deus faz conosco aqui, irmãos. É isso que Deus faz conosco na casa de Deus. Esses dias, um irmão falou assim para mim, eu falei: irmão, vamos para a igreja? Não posso não, pastor. Eu estou com medo desse Covid, não sei o quê. Eu falei assim: e como é que você está vivendo? Dentro de casa, você está trabalhando? Estou. Falei: meu irmão. Ele falou: não, mas eu estou escutando uma pregação aqui, ouvindo as mensagens ali. Eu disse para ele: meu irmão, nada substitui a casa de Deus. Não tem pregação no YouTube, não tem pregação no Facebook, não tem pregação no Instagram. Nada substitui quando você senta aqui e fala: Jesus, fala comigo. Jesus, fala comigo. Muda meu coração, eu estou triste, mas eu sei que o Senhor vai me alegrar, vai me encher, vai me exaltar, vai me dar vitória. Aleluia! Oh, glória a Deus. Orabai, xaramanai, glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro lugar, irmão, o que o crente não deve ser. O crente, primeiro, o crente não deve ser um forno aceso para o mal. Segundo, o crente não tem que ser um bolo que não foi virado. Terceiro, o crente não deve ser uma pomba insensata. Olha o que diz, verso 11, do capítulo 7 de Oséias. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, que invoca o Egito e vão para a Síria. Vou repetir. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invoca o Egito e vão para a Síria. Irmão, Jesus falou o seguinte: sede prudente como a serpente, simples como a pomba. A pomba pode ser enganada. A pomba pode ser enganada pela sua simplicidade. Né? Mas Jesus, olha o conselho que Jesus deixou. Prudente como a serpente, simples como a pomba. Irmão, a serpente, quando ela sabe que tem um inimigo, ela não vai buscar ajuda com o inimigo. Ela vê que você é um inimigo, ela sai correndo, ela sai fora. A pomba não. Pela sua simplicidade, ela fica ali, até com a mão, se você brincar, você pega ela. Sim ou não? Sim, irmão. Então, assim também, o profeta Oséias, ele estava mostrando para aquele povo que eles estavam pautando o quê? Prudência e discernimento. Por quê, pastor? Porque o versículo 11 diz que eles invocam o Egito e vão para a Síria. Ou seja, eles não estavam discernindo em quem eles estavam procurando ajuda, procurando socorro. Irmão, Isaías 31 diz: ai daqueles que descem o Egito e apartam o seu coração do Senhor. O crente não tem que buscar ajuda em coisas que não é de Deus. O Egito era um lugar de socorro, era um celeiro para o mundo, era. Mas Deus queria que Israel não se voltasse para a Síria e nem se voltasse para o Egito, se voltasse para Ele. Se você ler aí,
no capítulo 6, você vai ver Deus dizendo assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fará ferida e nos ligará. Deus está chamando o seu povo. Se você ler Oséias capítulo 14, olha o que Oséias vai dizer: converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Eles não tinham que buscar socorro no Egito, eles não tinham que buscar segurança na Síria, eles tinham que ter discernimento em quem eles estavam procurando ajuda. Irmão, é um perigo o crente fazer aliança com pessoas que não é de Deus. É um perigo você buscar aliança com pessoas perigosas, com pessoas erradas, com pessoas que não têm compromisso com Deus, com pessoas que estão longe de Deus. É um perigo. O crente tem que buscar sempre no Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Israel deixou de buscar do Senhor e foi buscar socorro no Egito e na Síria. Irmãos, toda vez que damos as mãos ao mundo, fazemos aliança com aqueles que desprezam o Senhor, agimos como uma pomba imprudente, insensata, que não discerne. É um perigo. Temos que entender, irmãos, tem muita gente querendo fazer aliança com você, comigo, que Deus está na nossa vida, que Deus nos abençoe, Deus é contigo, o que você faz, o que você ora, o que você busca, Deus te abençoe. Você fala isso para minha esposa: cuidado, e ela também, cuidado, pessoas erradas, nós temos que tomar cuidado. Pessoas que vêm assim com a carinha tão boa, querendo te ajudar, mas estão querendo é te atrapalhar. Está entendendo, irmão? É como Josafá. Acabe chegou para ele e disse: ô rapaz, estou precisando que você vai comigo lá em Ramote de Gileade, nós tomar a cidade. Vamos. Ele diz: opa, na hora, os teus cavalos são os meus, seus cavaleiros são os meus, estamos juntos, junto e misturado. Aí Deus: então vai, né? Vai lá, vai ver o que vai acontecer. E ele foi, irmão. Ele foi. Sabe o que aconteceu? Quase que Josafá morre. Porque Acabe, ele se disfarçou, né? E o povo mirou somente em Josafá. Disse: vamos pegar Josafá. Josafá buscou a Deus, orou a Deus, pediu misericórdia a Deus. Quando os flecheiros, os montes de soldados mirou só em Josafá. Sabe o que aconteceu, irmão? Aconteceu que Deus teve misericórdia de Josafá. Deus ouviu a oração de Josafá. E a Bíblia diz que ele desviou os homens e ele então pediu misericórdia. Depois o profeta foi lá e disse: olha, porque você deu ouvido à voz de pessoas que não estão com Deus, virá o mal sobre ti. Depois os irmãos lembram do capítulo 20, do livro de 1ª e 2ª Crônicas, que levantou contra ele os moradores dos montes Seir, por causa de alianças perigosas. Meu irmão, Deus não deixa nada impune. Não faça alianças perigosas com ninguém. Cuidado com quem você faz aliança. É perigoso quando o crente se torna uma pomba insensata, sem saber aonde está buscando socorro, em quem está confiando. Cuidado, nós precisamos ter sabedoria. Eu acho tremendo em Esdras capítulo 8, quando Esdras, ele volta para a construção dos muros, para a construção do templo. A Bíblia diz que ele apregoou um jejum, quando estava chegando perto. Ele diz, então, Esdras 8:21, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilhar diante da face do nosso Deus, para pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos, para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei
exército, cavaleiros, para nos defender do inimigo no caminho, porquanto tinha falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos nós, sobre os que o buscam para o bem, para a sua força, para a sua ira, sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Aleluia. Sabe o que Esdras está dizendo aqui, irmão? Esdras está dizendo: eu tive vergonha de pedir ajuda para o rei, porque eu falei para ele que Deus era conosco. Muita gente pedindo ajuda para pessoas que não têm nada de Deus. E você ainda fica dizendo: não, Deus é comigo. Deus está na minha vida. Deus está me honrando. Irmão, Deus vai te honrar é quando você dizer assim: a mão de Deus é comigo, e Ele vai abrir porta, e Ele vai se mover. Deus vai vir ao meu encontro. Ei, querido, você não precisa fazer alianças com pessoas que não têm nada de Deus, para você receber o que você sonha, com o que você pede, com o que você deseja, porque o Senhor está no controle da tua história. Quem diz glória a Deus? Aleluias! Oh, glória a Deus! Irmãos, nós precisamos de quê? Precisamos ser guiados pelas leis do céu, andar em sintonia com Deus, e não fazer a aliança com pessoas mundanas. Faça aliança com Deus. Faça aliança com Jesus. Diga: Jesus, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Deus. O Senhor é que guia-me. O Senhor é que me guarda. Oh, quem sente aí a presença dEle aí? Aleluia. Oh, maravilha. Oh, glória a Deus. Então, por isso, meu irmão, que esse mundo globalizado, esse mundo plurista, esse mundo em que as pessoas, para eles, tudo é normal, tudo está bem, tudo está legal, cada um tem sua verdade, cada um tem sua fé, cada um tem sua crença, cada um tem sua religião, cada um tem seu Deus. Meu irmão, nós aqui, meu irmão, temos um Deus que nós servimos e dependemos dele, independente de qualquer circunstância. Em último lugar, para me terminar, irmãos, que o crente não deve ser um arco enganoso. Capítulo de número 7, glória a Deus, o versículo de número 16, olha o que o profeta diz: eles voltam, 7,16, eles voltam, mas não para o Altíssimo, fizeram-se como um arco enganador, caem a espada, e os seus príncipes, por causa da violência de sua língua, este será como escânio. O que Osés está denunciando aqui? Osés está denunciando de Israel, dizendo que este, em vez de voltar para Deus, foge dele e caminha rapidamente para a morte. Como é que isso está fazendo, pastor? Eles estão usando um arco enganoso. O que é um arco enganoso? É um arco que não funciona para acertar o inimigo. Eles que acertam eles mesmos. O arco deles não presta. Qual, em vez de lançar a flecha contra o inimigo, lança a flecha contra si mesmo. Por quê, pastor? Porque estão confiando em si mesmo. Estão confiando na sua própria força. Estão confiando na sua própria sabedoria. E o seu arco se volta contra si mesmo. Seu entendimento se volta contra si mesmo. Irmão, nós temos que confiar, como diz Provérbios 3,5, não confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele direitará as tuas veredas. Nós não estamos combatendo no ar, não. Nós estamos combatendo contra o inimigo. Nosso arco não pode estar quebrado e nem enferrujado. Nosso arco tem que estar afiado. E quando é que esse arco está afiado, pastor? Quando nós estamos confiando em Deus. Davi disse: eu tenho aqui uma funda, e com essa funda o meu inimigo vai afundar. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja Deus. O arco, irmãos, é uma figura que fala de alguém que age contra si mesmo. É uma figura de alguém que fere a si mesmo. É a figura de alguém que se autodestrói. Como eu sempre digo aqui, os irmãos, cada um tem que pagar o seu preço individual. Cada um tem que pagar o seu preço diante de Deus. Eu não tenho que ficar confiando, fulano vai fazer por mim, fulano vai fazer por... Não! Você é que tem que afiar o seu arco, você é que tem que preparar a sua ferramenta, para você não se autodestruir.
Você que tem que pagar preço, você que tem que ser capacitado por Deus. A nossa capacidade não tem que vir de nós mesmos, mas a nossa capacidade tem que vir do Senhor, meus irmãos. Aleluia! O arco enganoso é um industriamento de defeituosos, que não pode ser usado, que se torna inútil e até perigoso. Cuidado para não fazer aliança com o mundo, para não sermos reprovados por Deus. A gente busca aliança com o mundo, nós estamos entortando o arco. Ele vem bate contra nós. Você atira, ele vem em você. Eu acho interessante é que Acabe foi para a batalha. E quando ele foi para a batalha, Micaías falou para ele, não vai voltar não, vai morrer. Ele disse, não, bota ele lá no calabouço lá, daqui a pouco eu volto. Ele falou assim, se você voltar, Deus não falou por mim. E ele foi para a guerra, estava lá guerreando e tal. Aí um camarada lá assim, estava meio distraído, uma flecha aqui. Jogou uma flecha na sua simplicidade, diz o texto. O que acertou? O desviado. Irmão, quando o cabo está desviado, as flechas procuram ele. Quando o camarada está fora da presença de Deus, o inimigo acerta ele sem querer. É ou não é? A gente tem que tomar cuidado. Porque, meu irmão, é bem diferente quando você está na presença de Deus. Porque quando você está na presença de Deus, o inimigo faz de tudo para tentar te parar. O inimigo vem, o inimigo estuda, o inimigo mira, o inimigo faz tudo, mas Deus está lá assim, com um escudo guardando em você. Eita glória, aleluias. Aleluias. Oh, glória a Deus. Eu quero profetizar nesta noite que Deus vai te capacitar para a batalha, para a peleja, para a guerra. Oh, aleluia, Deus vai te fazer vencer. Deus vai te fazer vitorioso. Você vai ver que maior é aquele que está contigo. Aleluia. Meu irmão, que nesta noite possamos tomar posse desta palavra. Louvado seja Deus. Que a nossa vida não seja um forno aceso para o pecado. Que a nossa vida não seja um bolo que não foi virado. Que a nossa vida não seja uma pomba insensata e nem um arco enganoso, mas uma vida cheia de Deus, da perfeição de Cristo, para a glória de Deus. Aleluia. Oh, maravilha do céu. Fica de pé, eu quero orar com você nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Há alguns irmãos que estão nos ouvindo também pelo Facebook. Aleluia. O Senhor possa visitar cada um agora nesta noite, com vitória, com milagre, com bênção. Pode ter certeza, irmão, aonde essa palavra chegar, tem milagre de Deus operando agora. Oh, glória a Deus. Levanta sua mão para o céu comigo e vamos orar. Pai, nesta noite eu quero te agradecer, Senhor, pela vida desse irmão e dessa irmã, Senhor, que está aqui nesta noite conosco, ouvindo esta palavra. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, continue abençoando o teu povo, Senhor, ministrando a tua graça, Senhor, sobre cada um agora. Aonde estiver uma pessoa agora que ouve essa oração, que o Senhor visita, Senhor, que o Senhor transforma, que o Senhor traz confiança no Senhor, que o Senhor traz graça em cada coração. Eu abençoo essa irmã que veio aqui hoje para ouvir essa palavra. Eu abençoo esse irmão que veio aqui hoje ouvir essa palavra. Esse obreiro, a vida de cada filho, de filha de Deus. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração. Oh, rabaxarabacamassai. Oh, arabassuribicamasai. Estende a tua mão, Senhor, de uma forma poderosa para curar, para libertar, para restaurar. Aviva, Senhor, os corações. Acende os corações para o bem. Acende os corações para orar, para buscar, para estar na tua casa, para clamar a Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, transforma a vida. Meu Pai, quantas pessoas estão como um bolo que não foi virado. Deus transforma, restaura, declara a tua bênção sobre cada um agora, Senhor. Pai, nós abençoamos agora, Pai, a vida de cada um, Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem está abençoado, diga glória a Deus. Pode tomar seu assento, irmão. Amém? Em nome de Jesus. Agradecer a cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Que Deus possa ser louvado pela vida do seu povo, da sua igreja. Deus abençoe, meu filho. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Que o Espírito Santo de Deus, irmão, possa falar mais forte no seu coração. Amém? Que nessa noite você possa ver a glória de Deus. Amém? E que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Deus abençoe os irmãos do Facebook. Amém? Agradeço aí a sua audiência em nome de Jesus. Amém?